É isso aí, pessoal. Tamo junto. No vídeo passado, o vídeo caiu, eu tava falando se referindo a Isaías 53, 5 e 6, que fala da morte de Jesus, que é tratado Jesus morreu, né? Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Desgarrados ou desengrejados, né? É o artigo Isaías, artigo 53, 5 e 6. Os desengrejados foi enquadrado nessa lei. Então todos nós andávamos. Esse pecado também foi colocado sobre Cristo. Jesus morreu para nos unir em um só corpo, amados. Então essa ideia de desengrejado, isso não é bíblico, não é bíblico. A gente não pode, embora a gente tenha falando por que a igreja de Éfeso abandonou o amor, por causa de um falso evangelho que foi pregado para aquela igreja através de alguns líderes, né? A gente não pode generalizar, entendeu? Agora tudo está acabado por causa de algumas pessoas. Não, jamais. Jamais. Tem grandes homens. Surgiram esses líderes na igreja de Éfeso, mas a igreja ela continuou. Tinha outros irmãos, outros líderes que foram fiéis ao Senhor, né? Então você percebe que Paulo escreve para a igreja de Éfeso sobre o relacionamento que é o corpo de Cristo. Você vê que ele fala assim, gente, é uma cooperação mútua que a gente vem falando. Depois vocês vão ler, vocês vão perceber isso que eu quero dizer. E agora, para finalizar, amados, é sobre a questão de Éfeso, falando especificamente de Apocalipse, sobre a volta ao primeiro amor. Porque é interessante saber, assim, quando Jesus escreve através dos apóstolos para uma determinada igreja, interessante observar que Jesus ele não é aquela pessoa aquele Deus que as coisas passam despercebido, que desconsidera tudo e sai varre a história toda daquela vida ou daquela igreja e para ele nada presta. Não é assim com o Senhor. Você vê que o Senhor escreve através de Paulo, mostrando a glória do evangelho que eles tinham recebido. E o Senhor mostra o erro para eles e mostra a solução também. Então você percebe, nós vamos perceber na Apocalipse, que Apocalipse 2, que o Senhor fala assim, eu conheço a tua obra, eu conheço o teu labor, eu conheço a tua perseverança. Então você percebe, é interessante observar que Deus ele nos vê e nos recompensa por isso. É interessante saber que não é um erro em si que vai pôr tudo a perder, não é um erro nosso que vai pôr tudo a perder, né? Houve o erro, o Senhor mostrou o erro, mas também mostrou a solução, né? Então é interessante perceber isso no Senhor, como que o Senhor é bondoso, né, em nos mostrar o erro e nos dar um meio para voltarmos e arrependermos, né? Então você percebe que o Senhor tem uns pontos positivos da igreja de Éfeso, que tem sempre trabalho, perseverança. Aí fala assim, tens perseverança, você percebe que isso conota um tom de tempo de caminhada. Amados, é interessante isso, que o Senhor nos vê o tempo que estamos caminhando. 5 anos, 2 anos, 20 anos, 30 anos, Deus está vendo, entende? Deus ele vê o seu trabalho. Deus ele não é, como diz em Hebreus capítulo 6 no versículo 10, que Deus ele não é injusto, né? Para ficar esquecido, injusto para ficar esquecido, porque você serviu o nome de Deus, tem honrado o nome de Deus servindo os irmãos, né? Depois vocês leem isso, leem Hebreus 10, Hebreus 6, versículo 10. Deus não é injusto, porque e ele vai recompensar, né? E eu falo isso para consolo mesmo.
Então nós vamos ver aqui que a volta do primeiro amor, ela está relacionado, se a gente olhar no versículo, no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 4, tem porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E o Senhor no 5 ele diz, lembra-te, pois, onde caístes, arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. Então, o primeiro amor tem a ver com práticas de primeiras obras. Ou seja, quando você converte a Cristo, as suas ações em prol do Senhor, em prol da igreja, em prol do seu próximo, é disso que ele está dizendo. Então, ou seja, a gente pode sim fazer um pequeno exercício aqui, amados, que o Senhor fala para lembrar e arrepender e voltar a praticar obras. Você percebe que praticar obras que o Senhor está dizendo para Éfeso é o que a gente lê no começo da carta de Éfeso, que Paulo escreveu para Éfeso. Eu tenho ouvido falar, Efésios 1,15, tendo ouvido falar da fé que há entre vós no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos. É isso que Deus está dizendo para a igreja, arrepende-te e volte à prática das primeiras obras, porque era evidente o amor que a igreja de Éfeso tinha para com todos os santos. Se ouvia falar, Paulo se ouviu falar de onde ele estava. Isso é lógico que Paulo, a notícia chegou até Paulo, né? Paulo tinha seus companheiros que ajudavam ele, né? Então, mas tem, que nem a igreja de Tessalonicense, o amor da igreja de Tessalonicense lastrou, se ouviu falar em toda a Macedônia naquela época, da região da época, do amor que eles tinham, os Tessalonicenses tinham uns com os outros. Então, mas só para vocês verem assim, que se ouvia falar do amor, né? Se espalhava, a forma como os irmãos viviam era de impressionar mesmo naquela época. E na nossa época também. Na nossa época também. E nós vamos viver de conformidade com isso. Vamos voltar à prática das primeiras obras. Então nós vamos falar, o exercício é qual o exercício? De lembrar aonde caímos. Lembrar quando eu me converti. Quando eu me converti, eu não faltava um culto da igreja. Entende? Brigava com a minha mãe por causa da igreja, por causa da firmeza que eu cria que eu tinha que estar na igreja. Porque eu não, minha mãe tinha um restaurante, eu não vendia bebida alcoólica, porque eu achava que Deus não gostava, era um absurdo para mim. Tinha um santo, tinha Maria lá em casa, eu tirava, era do meu padrasto, com o maior falta de respeito com ele, mas eu tirava por causa da minha fé, eu achava que ele estava adorando outros deuses, que não era de Deus aquilo, e que tinha que tirar aquele trem, que tinha que trazer maldição para minha casa. Então eu era assim, ajudar os irmãos a bater laje, não tinha esforço, ia a pé, voltava a pé, não tinha... Então você vai lembrar, fazer esses exercícios, porque quando você converteu a Deus, o seu amor era assim por ele. Por que, amor, amado? Como o próprio João disse, não tem como amar a Deus que a gente não vê e não amar o irmão que vê. Então o amor nosso ao Senhor está condicionado ao amor nosso aos nossos irmãos. Então você percebe que voltar à prática das primeiras obras é voltar a esse amor aos irmãos. Eu estou falando de algo mais assim, mas eu vou, quando for falar da igreja de Coríntios, vai aprofundar-se mais, vai aprofundar mais, porque em Coríntios nós vamos ver que além de fazer algo para alguém, você vai perceber que você vai parar de fazer algo para você, em prol de alguém. Coríntios vai aprofundar um pouco mais sobre isso. Mas aqui é voltar à prática das primeiras obras. Voltar a ajudar, a servir. Quantas vezes a gente deixou de pôr comida na própria boca para dar para as pessoas, para ajudar um irmão, ajudar um amigo, roupa, vestimenta, né? Cobertor, para ajudar. Você deslocou quantas vezes você andou com criança pequena para ir num culto, para ir num encontro caseiro, quantas vezes você chegou mais cedo no encontro geral para poder orar com o irmão e para profetizar sobre a vida dos outros, porque você cria que aquele momento era o mais precioso para você, para Deus, e quantas vezes Deus não falou nesses momentos. Então, é isso que temos que nos arrepender. Quantas vezes você, por causa do Senhor Jesus, eu estou dizendo, viu, amados? Por causa do Senhor Jesus, eu não gostava de chegar atrasado nos encontros. E hoje eu percebo até em mim mesmo isso, esse descompromisso às vezes. Então, ou seja, eu estou falando isso, amados, por causa do Senhor Jesus.
por ele, porque quando eu me converti eu era assim. Eu era assim, sabe? Eu tô lembrando, fazendo exercício de lembrar os meus erros, para mim voltar, me arrepender e voltar, mas cada um que faz o seu exercício, arrependa e volte à prática das primeiras obras. Porque voltar ao primeiro amor não é. Eu sei que a igreja canta, louva há séculos e há anos sobre a volta do primeiro amor. Mas voltar ao primeiro amor está mais perto de nós como nós imaginávamos. É voltar a praticar as obras com que você tinha no começo da sua conversão, né? E você sabendo disso agora, você pode até multiplicar essas ações, né? Então é isso. Muito obrigado, amados. Terminamos aqui com a igreja de Éfeso, né? Graças a Deus. Tem outros pontos, né? Mas foi legal esse tempo sobre a igreja de Éfeso. Vamos falar sobre a igreja de Coríntios. Eu estava querendo falar de Filipenses é muito glorioso também. Mas vamos falar da igreja de Coríntios, porque eu citei várias vezes a igreja de Coríntios. E depois vai Filipenses, depois nós vamos Colossenses. Aí nós vamos indo, né? Se Deus quiser. Mas obrigado, passei de 10 minutos. Eu falei que no máximo seria 10 minutos. Muito obrigado, amados. Então fica aqui a minha contribuição aí com relação à palavra de Deus. Espero que eu esteja animando os irmãos à leitura da palavra, ao apego da palavra do nosso Deus. Em nome de Jesus. Um abraço a todos. Até mais. Até o próximo vídeo.